Olá, esnobadoras da Naturista Amarela! Olá, esnobadouros do Naturisto Amarelo! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8. E hoje, o objetivo é lembrar daqueles filmes com os quais o Oscar errou feio, errou rude. Alguns bateram na trave e outros nem indicações tiveram, pra você ver, tamanha esnobada. Então hoje eu quero exaltar aqueles perdedores finos, elegantes, honrados, que foram injustiçados, mas que passaram pelo mais valioso teste de todos, o do tempo, se mantendo de cabeça erguida até hoje na nossa memória. E esse vídeo vai servir de esquenta pra quê? Pra nossa live anual do Oscar, que vai se enrolar tradicionalmente aqui no canal. Novamente eu vou estar junto lá com o pessoal do Pipocando e dessa vez o time tá ainda mais reforçado, viu? Alice Aquino tá de volta e também vamos ter a participação de Carol Moreira e do PH Santos. Olha que timão esse, rapaz! Pense num bate-papo show que a gente vai ter. Então anota aí na sua agenda pra não perder. No próximo domingo, 27 de março, a partir de 21 horas, vai rolar uma super live do Oscar para comentar tudo sobre a premiação, os indicados, os vencedores. E não, a gente não vai transmitir o Oscar, porque a gente não tem os direitos para isso. A gente vai fazer o papel de segunda tela. Mas para assistir a transmissão ao vivo não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque o Globoplay vai transmitir o Oscar na íntegra com a apresentação de Maria Beltrão e comentários de Fábio Porchat, Marcelo Adnet e Dira Paz. Ah, e é liberado para não assinantes, hein? Então você pode colocar o Oscar na TV e ficar acompanhando a nossa live no celular, ou o contrário também, tá válido. Fato é que para você que gosta de cinema, a programação do próximo domingo tá garantida. E caso você ainda não tenha o Globoplay, aproveita para conferir os filmes que eu tô recomendando nessa lista, pois sim, todos os filmes que eu vou mencionar estão lá no catálogo no momento que eu lanço esse vídeo. Além de que no Globoplay você ainda vai poder conferir vários outros filmes que foram indicados e também venceram em edições do Oscar de vários anos diferentes. Só chegar no link que tá aqui embaixo na descrição e correr pro abraço. Belezura? Então chega de papo e vamos lá conferir os 8 filmes mais esnobados na história do Oscar do que nerd em festa de colégio. E vamos lá por ordem crescente de injustiça. A gente vai começar com O Iluminado, que conta a história de um escritor alcoólatra que se muda com a família para um hotel nos Cafundó da Friaca, onde deveria trabalhar como zelador durante o inverno. Mas acaba despirocando das ideias e parte pra cima da família, querendo... você entendeu. Firmão que a galera hoje em dia gosta pra caramba, né? Pois essa adaptação para os cinemas da obra do Estevão Rey por Stanley Kubrick conseguiu ser lembrada em 0 categorias no Careca Brilhoso, quando poderia facilmente ter sido indicada em roteiro adaptado, trilha sonora, montagem, Jack Nicholson como ator e, claro, fotografia, direção e melhor filme. Sem falar que ainda merecia até ter vencido algumas dessas aí, viu? Acontece que é um filme de terror sobrenatural e muito à frente do seu tempo. Então, na época, foi odiado por muitos, inclusive pelo autor da obra original, e para piorar a situação, o projeto foi tão achincalhado que Kubrick e Shelley Duvall ainda foram indicados ao Framboesa de Ouro por pior direção e pior atriz coadjuvante. Você vê que injustiça, né, rapaziada? Mas isso era uma birra de longas datas já com Stanley Kubrick, porque apesar de ser considerado um dos maiores diretores de todos os tempos, ele nunca ganhou uma estatueta do Peladão Reluzente de melhor diretor. Na verdade, ele só ganhou uma por efeitos visuais de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas é aquilo, né? Quem manda ser um artista à frente do seu tempo? Aí, só com o passar dos anos para receber o devido reconhecimento. E hoje, não só o cineasta é exaltado, como O Iluminado é considerado pela maioria dos críticos e apaixonados pelo cinema como uma obra-prima muito acima de alguns indicados de melhor filme daquele ano, como Tess, O Destino Mudou Sua Vida e o vencedor Gente Como a Gente. Vai dizer que vocês lembram desses filmes. E já que estamos falando de Kubrick, vamos logo com outro esnobado dele. Agora é a vez de Nascido para Matar, um filme de guerra que redefiniu o gênero e fez um retrato visceral sobre a preparação de soldados e a participação deles num conflito histórico vergonhoso, a Guerra do Vietnã. O filme é dividido em 2 grandes capítulos. O primeiro mostra o grupo de recrutas sendo submetidos a um terrível e torturante treinamento de fuzileiros navais. No segundo, assim que os treinos são concluídos, o grupo é mandado para a guerra, onde os jovens soldados passam a vivenciar o inferno na Terra. Conhecido por seu perfeccionismo sobrenaturalis, o diretor Stanley Kubrick fez o elenco passar por muitas pelejas físicas reais durante as filmagens. Até a produção demorou horrores. Foi tanto tempo que o ator Matthew Modine se casou, teve filho, o menino chegou a completar 1 ano antes que as gravações terminassem. Pelo menos isso tudo rendeu uma das obras mais marcantes de guerra de todos os tempos. Curiosamente, e o motivo desse filme tá nessa lista, o Peladão Lustroso decidiu indicar o filme apenas na categoria de melhor roteiro adaptado. Pois
Pois é. O filme poderia ter beliscado indicações em som, edição, efeitos visuais, melhor filme, diretor, e que a academia tinha birra com Kubrick, todo mundo sabe. Mas nada justifica ter ignorado na categoria de ator coadjuvante as performances memoráveis e irretocáveis de R. Lee Ermey como o Sargento Hartman e Vincent D'Onofrio como o Cadete Pyle. Pelo menos um dos dois, mas nenhum. Aí não dá pra defender a academia. O próximo eu já recomendei aqui no canal em outra lista, mas não tinha como não trazer ele de volta hoje, porque quando o assunto é ser esnobado, Era uma Vez na América dá aula. Contada não linearmente, a história retrata de forma incrivelmente rica a vida de personagens fascinantemente ambíguos que, amigos desde a infância, crescem e se consolidam como chefões do crime organizado em Nova York. Isso reunindo brilhantes performances de Robert De Niro, Joe Pesci e James Woods, acompanhadas pela espetacular trilha de Ennio Morricone e sob a direção descomunal de Sergio Leone. Aí você vê tudo isso e pensa: nossa, esse filme deve ter ganhado uns 45 Oscars. Mas você sabe quantos teve? 0. E sabe quantas indicações teve? 0. Sabe por quê? Aí a gente não pode culpar tanto a academia, mas um pequeno detalhe chamado intervenções do estúdio. É que a versão original tinha mais de 4 horas de duração. Aí o estúdio exigiu que o diretor encurtasse para algo em torno de 3 horas e 49. Reduzia bastante, mas ainda assim deixava uma boa coerência. Então, ao ser lançado no Festival de Cannes, dizem que o longa foi aplaudido de pé por uns 15 minutos, tanto que essa versão rendeu ao filme 2 prêmios no BAFTA, trilha sonora e figurino, além de indicações em fotografia, atriz coadjuvante e direção. Foi até pouco, mas pior foi quando, na hora de mandar para o Estados Unidos, o estúdio acreditou que, reduzindo a classificação etária, o filme poderia ir além. Aí meteram a tesoura e deixaram Era uma Vez na América com 2 horas e 30 de duração. O filme perdeu cenas de violência, sim, mas também foi junto uma série de eventos importantes, a coerência e a coesão do longa. Resultado: fracasso de crítica, fracasso de bilheteria e uma completa esnobada no bonecão lustroso. Uma pena, pois hoje, conhecendo a versão do diretor, dá pra imaginar ela fazendo a festa naquela edição do Oscar. Para disputar as estatuetas, para ver quem venceria, a briga ainda seria bonita com Amadeus, mas indicações, com certeza teria muitas, inclusive em melhor filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças marcou uma geração inteirinha com sua história sobre um casal que não estava funcionando. Então, quando a moça decide se submeter a um procedimento que apaga o namorado da memória dela, o rapaz entra em depressão e decide fazer a mesma parada também. Vamos ver qual é dessa breguessa aí. O problema é que ele não queria esquecer a dita cuja, fazendo uma batalha mental na qual seu cérebro começou a se fragmentar, encaixando a ex em lembranças que ela nem tinha participado. Com o roteiro de Charlie Kaufman, o filme se tornou um clássico cult e, para muitos críticos e cinéfilos, é uma das melhores obras do século XXI. No entanto, o carecão brilhoso só indicou em apenas 2 categorias: Kate Winslet como melhor atriz e melhor roteiro original, vencendo com justiça essa última. E não apenas, o trabalho de Kaufman nessa história praticamente ganhou tudo que disputou. Agora, se tem um roteiro desse, um longa desse, merecia mais, né? Precisava nem vencer, só as indicações já estavam de bom tamanho. Principalmente na categoria de melhor ator pro Jim Carrey, que surpreendeu o mundo com uma atuação dramática madura, fugindo dos papéis cômicos exagerados que fizeram dele uma referência no gênero, e não seria nenhum absurdo receber indicações em categorias como melhor direção, montagem e filme, já que o filme sapateia com maestria com a concepção do que é real e falso nas memórias do protagonista. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um daqueles casos clássicos de filmes que não tiveram tanto reconhecimento quanto mereciam no lançamento, mas hoje a justiça começou a chegar, com ele ganhando o status de clássico. Famoso pelo aterrorizante realismo da sua cena inicial, que é um verdadeiro soco no pâncreas, a outra história americana narra o crescimento de comunidades neonazistas no Estado Unido, que afeta famílias, adultos e crianças que se envolvem nessa ideologia nojenta e saem por aí cometendo todo tipo de atrocidade como se um direito deles fosse. A história é focada em 2 irmãos, o mais velho virou um ícone dos skinheads, mas passou a questionar suas crenças após ser preso. Já o mais novo ainda vê o irmão como um herói e tenta embarcar na mesma jornada que o arrependido irmão viveu antes, o que vai terminar em uma série de conflitos e eventos
chocante isso. O interessante desse filme é que ele parece definir um vilão logo nos minutos iniciais, mas conforme a história vai avançando, cada nova cena torna mais difícil de aplicar conceitos simples como heróis e vilões, já que todos os personagens têm suas camadas de bondade e maldade. Por isso, ao mexer num vespeiro como o neonazismo crescente no Estados Unidos de forma tão complexa e realista, o longa não agradou tanto os membros conservadores da academia, que acabou contemplando o projeto apenas com a indicação de Edward Norton como ator coadjuvante. E realmente, ele tá magistrambólico, mas faltou aí. Eu tiraria fácil Elizabeth, ou O Vencedor da Noite Shakespeare Apaixonado, para inserir a outra história americana como indicado na categoria principal desse ano. E ainda acharia vaga na indicação de melhor roteiro original, fotografia, edição, mas infelizmente as impactantes cenas de violência e abusos, além de certos questionamentos sociais mais tempestuosos, tiraram as chances desse filme de sonhar mais alto na edição do Esguio Dourado de 99. E já que a gente está falando dessa controversa edição de 99, outra injustiça aconteceu com O Resgate do Soldado Ryan. Isso porque a trama do grupo de soldados que sobrevive ao dia D na Segunda Guerra Mundial e precisa voltar a entrar numa batalha quase suicida para salvar um soldado apenas, se tornou um marco nos longas de guerra. O filme é considerado um dos melhores do gênero e também um ponto de virada nas produções desse tipo, já que retrata a Segunda Guerra Mundial de forma ainda mais cruel, visceral e realista do que se fazia antes. Mas, diferente de A Outra História Americana, a injustiça não aconteceu por falta de indicações. O filme até que foi bem indicado e vencedor sim. Foram 5 prêmios. Spielberg como diretor e também fotografia, montagem, som e efeitos sonoros. E completando as 11 indicações, ainda foram lembrados Tom Hanks como melhor ator, maquiagem, direção de arte, trilha sonora, roteiro adaptado e melhor filme. Tá, mas com tantos prêmios e indicações, por que eu tô trazendo esse filme aqui pra dizer que ele foi injustiçado? Aí a gente precisa voltar a Shakespeare Apaixonado, onde os votantes da academia daquele ano estavam com a cabeça pra achar que Shakespeare Apaixonado era o melhor filme do ano. É bacaninha, mas com 5 indicados na categoria principal, essa historinha aguinha com açúcar não era nem pra ter sido cogitada. Imagine vencer! Imagine vencer do primo técnico e narrativo que é O Resgate do Soldado Ryan. Pelo amor, academia, que vergonha! Sem falar que nesse ano, Shakespeare Apaixonado ainda tirou um Oscar muito precioso pra gente, que é a Gwyneth Paltrow tirando o Oscar da Fernanda Montenegro por Central do Brasil. Essa daí doeu também. Essa doeu. O Shakespeare Apaixonou, filme maldito. Straight Outta Compton, a história do NWA, é um drama biográfico e policial que acompanha a trajetória de 5 jovens marginalizados da Califórnia dos anos 80 que formaram o grupo musical de rap NWA, encontrando na música uma forma de desafiar o sistema e contar suas experiências de vida e relações com a criminalidade, sexo e apagamento sociocultural das comunidades negras no Estados Unidos. O filme é cheio de personalidade, com embates físicos e psicológicos entre os personagens, que são mostrados como heróis de suas histórias, enquanto recebem um olhar de controvérsia por parte da sociedade. Desse jeito, o projeto consegue dispor uma abordagem bem curiosa sobre várias lendas reais do hip-hop que influenciaram no cenário musical até hoje, mostrando que o caminho que eles percorreram até serem aceitos envolveu muito preconceito, brigas e perdas sofridas. Pelo desempenho em crítica e bilheteria, era esperado que Straight Outta Compton conquistasse as premiações e arrecadasse pelo menos umas 4 indicações no Magrelo de Ouro: roteiro, direção, montagem e melhor filme. E tinha até espaço para as atuações também, tá? Mas a academia não se empolgou tanto e indicou apenas na categoria de roteiro original. Junto a essa esnobada, o primeiro Creed também foi praticamente ignorado, tendo apenas rendido a indicação do Stallone, quando podia ter entrado melhor filme, podia ter entrado como ator pro Michael B. Jordan, e por causa dessa esnobada e uma total ausência de atores e cineastas negros em todas as categorias de elenco, direção e filme, a edição de 2016 recebeu o infame título de Oscar So White, ou Oscar Tão Branco, e despertou a discussão sobre a falta de diversidade na academia. E não foi paradinha só de polemiquinha, não, o negócio foi tão sério que nos anos seguintes a entidade prometeu mudanças e fez, incorporando mais diversidade entre os membros votantes, o que realmente deu um aumento significante de produções e artistas de diferentes etnias entre os indicados nos anos seguintes.
E em primeiríssimo lugar, o filme mais injustiçado do Peladão Reluzente, na minha opinião, é Cidade de Deus, o clássico do cinema brasileiro que conta de forma não linear a formação e o crescimento da favela Cidade de Deus na zona oeste do Rio de Janeiro, por meio da ação de alguns personagens cujos caminhos tortuosos se cruzam ao longo do tempo de forma inesperada. Sim, como eu disse, foi dolorosa a derrota da Fernandona Montenegro por Gwyneth Paltrow na fatídica edição de 99. Agora, o que fizeram com Cidade de Deus na edição de 2003 é inacreditável, é imperdoável, inconcebível. Isso porque o filme, que foi consenso da crítica mundial como uma das melhores produções de 2002, sofreu um boicote dos membros da academia, que era um bando de coroa Zé Ruela conservador, cheio de pantin com cenas de violência e zeguizuzinho. Então, de acordo aqui com as nossas pesquisas, durante a sessão para membros da academia, muitos combinaram de deixar a sessão antes do fim do filme e ainda depois pontuar mal ele. O que jogou a nota de Cidade de Deus lá pra reborreia, fazendo com que fosse impossível uma indicação a melhor filme estrangeiro. E se vencer nessa categoria já seria justo, naquele ano que premiou o esquecido, que ninguém mais lembra, Lugar Nenhum na África, a indicação de Cidade de Deus era obrigatória. Então esse caso foi tão vexaminoso que a academia mudaria o seu regulamento 2 anos depois para garantir que os votantes assistissem aos filmes até o finalzinho. Diante dessa patifaria, a Miramax decidiu segurar o lançamento do filme no Estados Unidos para o ano seguinte, para 2003. E aí Cidade de Deus pôde entrar novamente em consideração da academia, mas não mais para a categoria de melhor filme estrangeiro, a qual ele já havia sido inscrito. E as regras eram outras, né? Nesse caso tem que estrear no país de origem e havia estreado em 2002 para tentar em 2003. E agora eles tentariam estrear nos Estados Unidos em 2003 para tentar indicação na edição de 2004. E poderia tentar vaga em todas as demais categorias. E deu certo. Parcialmente. O filme foi indicado ao Peladão Reluzente em melhor direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia. Tudo justíssimo. Mas faltou aquela indicação na categoria de melhor filme, né? Se fossem os 10 indicados de hoje, estaria fácil. Se bem que se a academia fosse justa, daria pra tirar a vaga de Encontros e Desencontros, Seabiscuit, Mestre dos Mares. Convenhamos, Cidade de Deus é muito melhor do que esses aí, né? Mas beleza, foi indicado naquelas 4 lá. E saiu de mãos abanando, porque nesse caso não tem nem como acusar esnobada, já que Cidade de Deus esbarrou numa pedreira que abocanhou todos os prêmios que concorreu pra si. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Só a fotografia que perdeu pra Mestre dos Mares. Mas também aí uma grande superprodução e tal, gente até que, né? Pelo menos, hoje, pra compensar, Cidade de Deus aparece em várias listas especializadas como um dos maiores filmes de todos os tempos e uma das grandes referências do cinema dos anos 2000. Então, chupem essa manga, velhotes sacanas da academia que fugiram da sessão depois pontuaram mal o filme e impediram que ele pudesse concorrer a melhor Oscar de filme estrangeiro e vencesse, que ele merecia. Cidade de Deus merecia. 2003, o Oscar era dele. Lembrando que todos esses filmes que eu mencionei estão em cartaz no Globoplay. E lá no Globoplay você também vai poder conferir a transmissão do Oscar ao vivo, na íntegra, liberado para não assinantes, no próximo dia 27 de março. Então fiquem ligados. E para completar ainda mais a sua noite e deixar ela ainda mais marvarilosa, não deixe de acompanhar nossa live do Oscar como segunda tela a partir das 21 horas aqui no Super 8. Eu, pessoal do Pipocando, Alice Aquino, Carol Moreira, Rafael PH Santos, timaço para abrilhantar essa sua noite. Fica ligado, dia 27 de março a gente tem um compromisso aqui. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. And the Oscar goes to Super 8! Oh my God!